eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Se Jesus entrar no nosso coração, acabou, tá? Entrou tudo que a gente precisava. Porque quando entra ele, a fé entrou, a nova vida entrou e sai tudo. É alguém que quando entra dentro, tudo que não presta tem que sair. Ele vai falando e as coisas saindo, porque é assim com ele. Ele vai falando e as coisas acontecem. Amém? A fé faz isso. Glória a Deus que não é nossa, até a fé vem dele. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele: Pais, e Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quem conhece esse texto? Vamos ver se nós conhecemos como deveria. Amém? Que a cada pegada dá para pregar o mês todinho sobre uma passagem que tem algo a mais para a nossa vida. Tem espaço. O mesmo versículo. Então, nos revela aqui uma aproximação de um jovem querendo um particular com Jesus. Amém? E nos revela que é bom nós termos, estamos tendo, um particular com Jesus, para conversar com ele. Porque Jesus continua vivo e continua querendo um particular com ele. É bom conversar com ele. Amém? Porque ele tem as respostas necessárias para nós. E quem quer a vida eterna? Então, esse jovem, ele revelou um sentimento dele, que ele tinha dentro dele. Ele foi procurar Jesus e fez essa pergunta: o que eu faço, o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Ele foi fazer essa pergunta: o que eu posso fazer de bom? Jesus: guarda os mandamentos. Então ele foi revelar um desejo dele. Está revelando que ele acreditava em quê? Ele acreditava na vida eterna. Foi o que ele quis. Ele está falando que ele quer a vida eterna. Então ele se aproximou de Jesus, a pessoa certa, para poder ter a vida eterna. Ele revela o sentimento dele, que ele quer a vida eterna. E Jesus diz: guarda os mandamentos. Aí ele fala, Jesus vai falando, tudo isso eu tenho feito. Inclusive o último aqui é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso eu tenho feito, ele falou. Então, até esse último, ele falou que ele sempre fez. Ele sempre fez. Aí Jesus: se queres ser perfeito para entrar no reino, ele já está no engano, que ele falou que cumpria todos. Ninguém cumpriu. Então ele já está no engano. E ele fala para Jesus, mas ele não é um mentiroso. Aqui o que está governando a vida dele é o engano. Que ele acreditava mesmo que ele fazia tudo isso. Ele acreditava que até amar o próximo como a ti mesmo, ele praticava. Ele acreditava que tratava o pai e a mãe de acordo com os mandamentos de Deus. Ele acreditava nisso tudo. Amém? E Jesus fala: se querem ser perfeitos, se quer ser perfeito,
vende tudo quanto tem, dá aos pobres e depois me segue, porque ter a vida eterna é fazer isso e me seguir. Tem que me seguir para me seguir, tu tem que fazer isso aqui. Se tu fizer isso aqui, a vida eterna é tua e você é perfeito. Amém? Amém ou não amém? Então ele revela que para entrar, precisava fazer alguma coisa para entrar. Já está no engano. Porque basta eu crer. Eu não tenho que fazer nada de bom. Porque não é por obras, é pela fé. Amém? Quantos tem hoje assim nesse engano, né? Não é verdade? Precisa fazer. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu, que não fez nada, mas creu. Amém? Fizemos o quê para herdar a vida eterna? Nada. Aí vem o Evangelho para a gente só crer. Quem crê tem. Então, em nome de Jesus, isso aqui é para nossas vidas. Que a Bíblia diz assim, ó, tira de vocês todo o engano. Amém? É um sentimento que estava governando esse jovem, mas graças a Deus Jesus revela para ele, ó, vou revelar o teu engano. Todos são pecadores, todos são os miseráveis. Ninguém presta, não tem ninguém bom. Jesus fala isso para ele, porque não tem ninguém bom, não tem. Então ele vai falando aqui os mandamentos. Não matarás, eu não. Não adulterarás, eu não. Olha quantos aqui. Honra meu pai e minha mãe. Eu acho que eu fui um bom. Nada disso, mas com Jesus é muito além disso. Amém? Só dá para amar o pai e a mãe da maneira que agrada a Deus quando eu estou com Jesus. Ninguém honra pai e mãe sem Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém fez isso, senão ele veio morrer por alguns, não todos. Mas a Bíblia diz, chama em Jó, Salmo, chama a humanidade de verme. E eu estou incluído nisso. Amém? Você também, esqueci. Não só eu, você também. Amém? Você também. Então, quando vai falar de bondade, olhando para Jesus como um homem, um respeito incrível, bom mestre, mas Jesus, não tem ninguém bom. Se tu quer medir bondade, a verdadeira bondade, só um, Deus, meu Pai. Amém? Então, se quiser medir a bondade, só olhando para Jesus. Olha a bondade de Jesus, de Deus em Cristo Jesus para com a humanidade. Então, Jesus vai conversando com ele para mostrar a ele o que precisa. E se ele quer mesmo. Amém? E aqui está revelando o quê? Que sentimentos bons não resolve nada. Como diz até um ditado, de boas ideias, o inferno está cheio. Bons sentimentos não salva ninguém. Esse homem, ele revelou o coração dele, esse jovem, revelou o coração dele. Aí a Bíblia vai lá para Jeremias 17:9, vai falar, o coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. O coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. E fala assim, quem o conhecerá? A Bíblia está afirmando para mim e para você, que você, com quem tu está conversando na rua, a pessoa não se conhece. Ninguém é capaz, e quem vai admitir isso? Quem vai admitir isso? Se tu for conversar com alguém, conversa com alguém e fala assim, pô, tu se conhece? A pessoa vai falar o quê? Claro! Aí Deus, tu está no engano, essa influência que está sobre você é do inimigo, porque você não se conhece. Para a gente se conhecer, foi obrigado essa revelação aqui, ó. Esse espelho aqui, que não mostra o nosso físico, mostra a alma, como ela é. Amém?
e mais perverso do que qualquer outra coisa. Perverso, o coração enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Por quê? Quem me maltrata? Quem se maltrata e maltrata o próximo? Eu sou perverso. Fazendo a minha vontade, andando na carne, a Bíblia diz que eu estou maltratando a minha alma. Amém, irmão? De acordo com a minha vontade, eu estou me maltratando e maltratando o próximo. Aí Jesus veio revelar isso. Por isso que o mandamento de Deus é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como? Tendo um encontro com Jesus. Aí vamos amar o próximo da maneira correta. Tirar do engano. Fazer a vontade desse Senhor. A maioria se encontra neste engano, pensando que é alguma coisa e não é nada, pensando que pode. Pedro, com o coração, pensando que estava na verdade, disse assim: eles podem te negar, Senhor, eu não. E quando Pedro falou, os outros foi todos na ideia de Pedro, e os outros concordou com Pedro, eles podem, eu não. E a Bíblia diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro não se conhecia. Na hora do vamos ver Jesus, Pedro não conseguiu enxergar o momento da tentação de perder a vida. Ele falou pensando que aquele momento não ia chegar, mas Jesus revelou a ele que aquele momento ia chegar. E falou: olha o que tu vai fazer quando chegar o momento que tu vai pensar que vai morrer por mim. Tu vai me negar 3 vezes. E foi 3 vezes. É por isso que Jesus se apresenta a Pedro de novo e fala para ele assim, diante de Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Tu sabes que te amo. 3 vezes. Jesus sabia que Pedro amava ele mesmo, só que ele não tinha ainda a presença do Espírito Santo. Depois Pedro revelou com a vida: tu sabes que te amo. Jesus sabe que Pedro falou a verdade quando falou isso. Só que ele ainda não tinha um poder que ia descer do céu, para depois nunca mais negar o Senhor, morrer pelo Senhor. Por isso que ele fala: tu sabes, o Senhor me falou, eu pensei que não ia negar o Senhor, o Senhor falou que eu ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse, e aconteceu justamente como o Senhor falou: tu sabes que eu te amo. Amém? Isso aqui é para... Jesus falou assim: tem que nascer de novo, para arrancar esse coração perverso de dentro de nós, tirar o engano. A Bíblia diz: deixa todo o engano. E claro que eu vou deixar o engano, claro, isso para mim deixar, tem que ser revelado ele. Esse jovem teve uma grande chance para herdar a salvação, mas quando pediu para... E ele falou que amava o próximo como a ele mesmo, ele disse que fazia isso. E Jesus colocou isso em xeque. Falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vende tudo e dá a quem? Ao próximo que tu disse que... Vende tudo e dá aos necessitados. Ajuda os que estão passando fome. Vende tudo e dá. A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades e saiu triste. Veja que esse sentimento de querer não resolveu nada, porque Jesus revelou, ele queria, mas Jesus mostrou a ele onde estava o coração dele. Estava no engano. Ele queria a vida eterna, mas ele não tinha capacidade, nem queria, de deixar as propriedades que ele tinha. Pensou que podia ter a vida eterna, vivendo ainda com o coração nas coisas materiais. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Jesus não tolera isso. Jesus falou: tu faz isso tudo, tá bom, vende tudo. Aquilo onde está o teu coração, agora deixa e me segue.
que você vai entrar na vida. Amém? E é claro que essa vida vai ser revelada, e quando ele escolher isso, vai ser revelado que ele escolheu Jesus, de verdade. Ele aceitou que não tem ninguém bom, ele aceitou com prazer que aquelas coisas que ele tinha estavam separando ele de Deus. Então, em nome de Jesus, é para quê? Se libertar desse mundo. E a Bíblia diz que ele nos livrou da corrupção que há nesse mundo, onde os olhos mundanos se encontram. Jesus entra e a exigência dele é um particular com Jesus. Se queres, tu vai perder essa vida, a velha. Se tu quer a vida eterna, eu que dou, mas você tem que deixar a velha. Você não pode amar mais nada além de mim. Eu tenho que ser o Senhor da tua vida. Tu tem que me aceitar como o único Salvador. Tu não pode revelar que tem outro Salvador além de mim. Tu não pode revelar que tu tem outros prazeres. Tu não pode revelar isso. E com isso tu vem e me segue. Não tem como quem ama o mundo, o amor do Pai não se encontra. A Bíblia diz que não se encontra. E Jesus falou, onde está? Jesus foi no ponto X. O que é que está atrapalhando para não revelar a vida eterna? E para entrar tem que ser perfeito. Não adianta bons sentimentos, não é falar eu creio. Não adianta ficar falando que crê, não adianta falar que quer. Bons sentimentos não resolvem. Jesus cobrou dele uma ação. Tu tem que deixar, depois vem, e a vida eterna é tua. Vamos deixar um dia de qualquer jeito, porque tudo passa. O que nós temos no mundo vai passar. Eu tenho uma vida no mundo, mas ela vai passar. E Jesus quer dar essa vida, não é no futuro, ele dá agora. Nós lemos em Romanos que é muito mais ainda, nós sermos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós sendo pecadores, como reconciliados, muito mais agora, já sendo reconciliados, seremos já sendo filho, já deixando tudo, já estando na presença em Cristo Jesus, seremos salvos pela sua vida. Então a vida eterna me salva. Seremos salvos o que eu preciso ser salvo? É revelado. A nova vida me salva, a nova vida é Jesus. Me salva da velha, me salva do sofrimento velho, me salva de todos os conflitos, perturbações do pecado. Seremos salvos, a tentação não vai me dominar. Seremos salvos pela sua vida. Se queres ser perfeito, deixa tudo. É carregar a cruz que Jesus está falando. É negar a si mesmo. É não proteger mais a vida temporal e passageira. Esse jovem queria. Quem quer aqui? Então hoje é para mim. Hoje é para você. Deixa a tua vontade. Deixa o teu egoísmo. Deixa a velha vida. Deixa o sentimento miserável para trás. Deixa e venha ser perfeito que tu vai ter. E Jesus está no mundo espiritual. Jesus está falando e depois me segue. Quem me segue não anda mais em trevas. Não anda mais em trevas significa que com a vida eterna que eu dou, não anda mais em trevas. Tua alma não vai sofrer como sofria antes. É uma paz que excede todo o entendimento. Há uma alegria que não sai do coração. A Bíblia não somente isso, lembra que nós lemos em Romanos? Não somente isto, mas também nos alegramos está escrito aqui. Está escrito aqui, não é brincadeira. Mas nós nos alegramos também nas tribulações, sabendo que já estavam experimentando isso. A tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. Sabe o que é paciência? Tu fica em paz. Tu fica em paz.
E a paciência, você em paz, em Cristo tu em paz. A experiência significa, tu vai experimentando na paciência, produz a experiência. Quem fica na paciência aqui com Deus, olha o que ela produz da tribulação, paciência, sabendo que tem alguém no controle. Sabendo que tem alguém no controle e a experiência, tu vai sentindo a presença dele. Tu vai sentindo ele agindo na tua vida. É o que ele afirma aqui. E ele é fiel. Ele não deixa a gente sozinho. Nós vamos sentir o agir dele na mente, internamente. As coisas do mundo afetam o nosso homem interior. Uma notícia ruim mexe internamente? Mexe? Então, você nem sabia, tu estava assim em casa, tu soube de uma notícia ruim, terrível, abala, às vezes a pressão sobe, é isso? Às vezes dá vontade, muita gente até desmaia, por causa daquela notícia desgraçada, abalou tanto que ficou perturbado, tipo surta, com uma notícia ruim, é isso? Muda alguém que estava rindo e tudo em casa, brincando, daqui a pouco vem uma notícia terrível, abala a estrutura toda e o sofrimento toma conta, o desespero toma conta. Então não mexeu com o cabelo, atingiu esse homem invisível. Ele disse que tem experiência com ele para ser atingido esse homem invisível. E que notícia chegou? A notícia chegou. Então como é que eu estava em casa? Uma esperança morta, sem esperança, sem vida, correndo atrás do vento, uma paz momentânea, daqui a pouco uma brigalhada, e eu experimentei isso, feliz da vida bebendo, feliz da vida jogando bola, chegava em casa um tormento, a minha esposa indignada, brigando comigo, eu não tinha paz, era assim, uma perturbação só, não cuidando dos meus filhos como deveria. Aí chegou a notícia, mudou tudo. Chegou a notícia, alguém falou comigo, enviou uma mensagem, me segue que isso tudo acaba. E hoje ele está aqui, ele falou para o jovem, larga tudo, isso tudo tu vai perder, vai chegar um dia que tu vai perder. Agora vem e me segue que tu nunca mais perde. Então eu não estou experimentando, né? A tribulação produz. Se produzir, eu sou fraco em português, horrível. Produzir é o quê? Produz. E a paciência produz. Amém? Então produz, vai aparecer. E a paciência, nós nos alegramos também, mudou meu sentimento. Mudou. Até a convulsão que eu tive, eu vi que foi Deus. E estou vendo que é Deus. Porque ele disse que não tem mais nada me punindo. Então eu recebo dele. Não cai um pardal se não for da vontade dele, ele que permitiu. E me permitiu ter, e me permitiu ainda estar pregando aqui. Amém? Para não se gloriar. Aí quando ele quiser, se for para ir partir assim, também está show. Está show que eu não estou sentindo nada quando tive. Sinto nada, ele sente. Eu não sinto nada. Amém? Em nome de Jesus, ele está no controle. O apóstolo Paulo, nós só nos alegramos na vitória, não, nos alegramos também na tribulação, sabendo que na tribulação só vem mais a presença de Deus para a minha vida. Isso é uma loucura. Amém? Aí o jovem, infelizmente, saiu triste. Preferiu os bens. Em nome de Jesus, que ninguém saia triste daqui. Mas desci daqui. Tudo não passa de esterco pelo que Ele está me oferecendo. E saia alegre. Vem ser perfeito. Vem e me segue. Deixa. Não é teu trabalho que te sustenta, não é tua saúde que te sustenta, não é nada, é Ele. Amém? Ele é poderoso para fazer mais.
em nossas vidas, do que pedimos ou pensamos. Ele tem poder para isso. Amém? Ele guarda os sentimentos, guarda o coração. Onde tem ira, onde tem coisa ruim, ele entra, isso sai. Sai porque vem a presença do Espírito Santo. Onde entra o Espírito Santo, o espírito imundo tem que sair. O perverso que está lá em Jeremias, o coração enganoso e mais perverso. Então, em nome de Jesus, o coração, o que é perverso no ser humano? Ele todo, o que tem dentro dele. Aí Jesus falou, vem, dá para nascer de novo. Mas aí, o que a Bíblia diz? É muito difícil um rico entrar no reino. Quem vai entrar no reino uma condição dessa? Deixar tudo, prestou atenção? O que Pedro falou? Eles, Senhor, quem vai ser salvo? Aí o humano falou, quem vai ser salvo uma exigência dessa? Ele escutou assim do Salvador. É verdade. Ao homem, impossível. Para Deus, tudo possível. Ao homem, então é só o que a Bíblia diz. Se o impossível ainda não aconteceu, anula você. Você querendo a tua vontade, não vai conseguir. Tem que partir depois que ele age a vontade dele estando aqui. Porque ele que opera o querer, ele não veio aqui com o querer de Deus. Veio dele. E às vezes nessa noite, você quer, mas ainda esse querer está vindo de você. Aí Jesus fala assim, esquece o teu querer. Deixa eu produzir isso em você. Porque ele opera tanto o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade, ele faz essa obra. Precisa? Precisa? Eu preciso muito mais. E nessa noite, quem precisa de coração, encontra. Amém, irmão? Que o engano bata em retirada no nome do Senhor Jesus. Para entrar no reino de Deus, tem que ter um particular com Jesus e ele revela o que é necessário. E se ele promove esse encontro, não é só aqui não. Dobra o joelho em casa e conversa com ele. Eu quero te afirmar que na tua casa ninguém pode te dar mais atenção do que se tu dobrar o joelho e falar com sinceridade com Jesus. Ninguém na tua casa que tu está vendo te dá a atenção devida como aquele que tu não está vendo. Amém? Será que está certo isso? Amém? Pode ter certeza. Ele está te ouvindo e ninguém perturba ele para não te dar atenção. Prestou atenção? Quando estamos falando de coração com Deus, em nome de Jesus, ninguém entra nesse papo aqui e atrapalha ele a te dar ouvido. E na nossa casa? O celular não deixa, o cachorro não deixa, o gato não deixa, as perturbações da semana não deixam. Aí escuta você falando e eu não entendi, tu falou o que mesmo, hein? Mas Jesus não faz isso. Jesus te escuta para ver se tu está falando a verdade de coração. E quando está falando, ele age, ninguém atrapalha. Amém? 27. Louvado seja. Então Pedro, tomando 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs,
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Está ruim? Está ruim? Prestou atenção que a chave é deixar? Deixa. E olha o que eu dou. Temos direito de fazer a escolha. Aqui incluiu algumas coisas muito sagradas, mas pode ser que sejam as que estão atrapalhando, que eu não consigo deixar. Mas Jesus disse que é a condição para depois morar com Ele. E as coisas do mundo então, hein? Para deixa que vocês vão sentar comigo, lá em cima, morar eternamente comigo. Vai chegar essa hora, amém? Vai chegar essa hora, nós vamos sair dessa terra, ou então Jesus vai voltar para levar a igreja dele. Quem deixou tudo por amor do meu nome, vida eterna. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.